Voltando aqui no vídeo 2 para continuar a história de como me tornei de evangélica a umbandista, tá? Se você não assistiu o vídeo 1 ainda, volta lá e assiste para você poder entender agora o resto da história. Então, quando eu tive meu filho, voltei para a igreja. Fui lá, fui recebida pela igreja e tal, pedi perdão para a igreja e voltei. E como eu era muito nova, eu só tinha 19 anos, o certo seria eu ter ficado com as irmãs casadas, tá? No círculo de oração, porque eu era mãe solteira, como eles dizem na igreja, mas eu era mãe. Então eu já não era mais tão bem vista na igreja, ok? Mas o pastor, novamente, me deixou ficar com a mocidade. Então eu continuei na mocidade porque eu era solteira e tinha só 19 anos. E ali eu continuei do mesmo jeito, cantando, louvando, fazendo parte de grupo de louvor. E tudo que eu fazia antes da igreja eu voltei a fazer depois do nascimento do meu filho. E ali se foram 1 ano e meio, até que o pai deles apareceu de novo, a gente, idiota, voltei. Gente, um dia eu faço um vídeo pra vocês falando sobre esse relacionamento abusivo que eu tive, ok? Vocês vão entender porque de tanto idas e vindas, tá? Voltei com ele e fomos morar juntos quando meu filho tinha 1 ano e meio. E eu sempre tive na minha cabeça aquela coisa de cristã, que eu queria ter 2 filhos, não queria um só, porque eu brincava que se eu tivesse um filho só ele ia ser um monstro, então eu queria 2. E eu aproveitei que eu tinha voltado com o pai deles para ter o meu segundo filho, porque eu não queria filhos de pais separados, não queria filhos de pais diferentes. Porque na minha cabeça, isto iria gerar na criança uma certa discriminação, né? E também por causa da igreja, para ficar bonitinho, porque eu só tive meu marido, ok? Então, ele é o pai dos meus filhos, ele foi meu único marido. Suporte o diabo a 4 e espere que Deus transforme a vida dele, porque Deus vai transformar. E é isso que você fica escutando dentro da igreja. Hoje em dia as situações estão mudando? Estão, tá? Mas antes eu posso afirmar que se era instruído, era se ensinado a você passar por cima de agressões, você passar por cima de pessoas abusivas, passar por cima de comportamentos abusivos, porque você tinha que manter a sua família. Como tá lá aquele versículo, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Só que não. Não depende só da mulher. A gente sabe disso. E aí, ok, não deu certo de novo, largamos. Só que nesse período que a gente estava junto, eu engravidei da minha filha. Eu tenho um casal, tá? E aí a gente largou. Largamos e voltamos várias vezes, mas agora já não tem mais tanta ligação com a questão igreja. Vai ter ali na frente daqui a pouquinho, mas por enquanto não. E a gente largou novamente, eu voltei pra igreja, em outra congregação agora. E comecei novamente, só que dessa vez, como eu já tinha 2 filhos, eu fui pro círculo de oração, tá? Onde ficam as irmãs casadas. E eu comecei a lidar com as irmãs do círculo de oração. E por que eu disse que não é tão diferente? Porque ali a gente fazia comida, a gente fazia bazar, a gente fazia as coisas. Minha cachorrinha não me deixa terminar o vídeo. Então, a gente fazia comida, a gente fazia bazar, a gente fazia as coisas pra estar arrecadando dinheiro para obras essenciais da igreja, ou mesmo para manter as coisas dentro da igreja. E eu me envolvi com essas obras, me envolvi com visitar a irmã, com aconselhamento de irmãs, falando a partir daquilo que eu já tinha passado na minha vida. Até então eu não entendia a minha mediunidade, mas eu usava para aconselhamento, para falar, sabe? E assim, na igreja eu falava assim, nossa, irmã, como Deus te usa. Peraí. Voltei. Fui dar lá com a cachorrinha, que senão não me dá paz. Então, e assim foi. Com o passar dos anos, eu comecei a fazer um curso de enfermagem. E no curso de enfermagem, isso já em 2011, agora mais perto, próximo de nós aqui, eu conheci uma menina no curso e comecei a me relacionar com essa menina. Então eu dei essa vazão para essa coisa da sexualidade que eu já tinha dentro de mim, tá? Não deu certo, lógico, foi uma coisa passageira, mas dali eu percebi que, cara, não é o homem que eu quero, é a mulher que eu quero. Só que eu jamais seria aceita na igreja diante disso, tá? Jamais. Então, eu comecei a pesar muito essas coisas, colocar tudo isso na balança. E eu fui me distanciando da igreja,
tá? Eu não fui pro mundo, como a gente fala na igreja. Não fui pra gandaia, não fui pra festa, não fui pra baladas, mas eu comecei a ficar trancada dentro da minha casa. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só queria ficar trancada ali dentro, mais nada. Porque o meu mundinho que eu conhecia era a igreja, né? Fora da igreja eu não conhecia nada. Então o que, que eu ia fazer na rua fora da igreja? Meus amigos eram todos da igreja, as pessoas que eu conhecia eram todas da igreja. Então eu comecei a ficar trancada dentro da minha casa. E esse período que eu fiquei trancada dentro da minha casa, eu comecei a estudar mais sobre a espiritualidade. Comecei a buscar mais e comecei a procurar a religião afro. A princípio eu fui atrás do candomblé e fui indo e fui buscando entender. Por cargas d'água do destino, eu disse que lá na frente aconteceria, voltei com o pai dos meus filhos. Para tentar dar um pai para os meus filhos que já estavam ficando adolescentes e precisavam da presença do pai e tudo. Nesse foi a pior decisão da minha vida, porque das 8... Opa, acho que eu tô meio lesada. Sim, 8 vezes que a gente largou e voltou, essa foi a pior. Porque nessa última vez foram as agressões físicas, as agressões verbais pioraram, a traição piorou, até aí eu já tinha contado para ele a respeito da minha sexualidade, ele usou isso em várias vezes, não vou entrar em detalhes aqui, mas me senti humilhada em relação a isso, ok? Até que chegou no momento que ele resolveu ter um relacionamento aberto. E nós estávamos na igreja, tá? Ele era os irmãozinhos de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço na igreja e eu novamente estava no círculo de oração. E ele começou a dar em cima das irmãs dentro da igreja. Então eu cheguei no pastor e falei pro pastor que eu estava saindo da igreja porque eu não ia ficar envergonhando, né, o evangelho com um marido pulha daquele do meu lado dentro da igreja. E assim eu fiz, eu saí da igreja. E foi a pior coisa que eu fiz naquele momento, tá? Porque a situação dentro da minha casa só piorou. E eu tinha vergonha de contar para os meus pais, eu tinha vergonha de me abrir e contar o que estava acontecendo. Até porque se fosse para me contar, eu teria que contar a questão da sexualidade, eu não queria que meus pais soubessem. Resumindo, ele bateu nos meus filhos, ele bateu em mim, foi uma série muito complicada, uma fase. E resumindo a história, eu acabei com síndrome do pânico e depressão. Por fim, eu já ficava jogada na cama por 15 horas, não tomava banho, não comia, não fazia nada. Só levantava para fazer as coisas dos meus filhos, que eu sempre foi tudo para mim, os dois. Mas para mim já não tinha mais graça, não tinha mais nada. E nesse período todo da minha vida, eu tentei contra a minha vida 9 vezes. E eu falo que a espiritualidade falou assim, não é hora de ser ainda não, segurei, né? Então, com isso, eu acabei tendo que ser, não vou entrar em detalhes, pro YouTube não bloquear aqui, eu já nem sei se com essa história toda ele já não vai me bloquear, tá? Vamos tentar. Eu acabei sendo internada numa clínica, tá? De transtornos mentais. Fiquei lá 1 mês. E quando eu saí, só que era uma clínica kardecista, tá? Então eu tive essa questão da espiritualidade trabalhando lá dentro. E foi lá dentro que eu comecei a entender muitas coisas da minha vida, em como eu tinha vivido um relacionamento abusivo, em como eu não tinha tido a minha identidade por causa dessas questões com a igreja, e como eu não tinha tido a minha identidade em questão de sexualidade, enquanto eu não tinha me posicionado perante a vida para viver a minha vida do jeito que eu achava que eu deveria viver, por causa dos meus pais, N motivos. Mas voltando aqui à questão desse vídeo, quando eu saí da internação, eu tinha conhecido uma menina ainda durante a época do meu casamento, nessa história de relacionamento aberto. E ela tinha me pedido pra morar com ela e tal e tudo, e eu disse que eu não ia, tá? Por causa da questão do meu ex-marido e coisas que eu não queria fazer. Quando eu saí da internação, eu descobri que ela tinha morrido de diabetes. Gente, não é uma novela mexicana, tá? É minha vida mesmo. Ela teve um coma diabético e faleceu. E isso me deixou muito mal. Porque eu saí, não tive nem tempo de despedir. Cheguei, ela já tinha sido enterrada e tal. Então, eu decidi que dali pra frente eu não ia adiar mais nada na minha vida. Que o que eu quisesse fazer, o que eu quisesse ser, eu ia ser.
O que eu quisesse fazer, eu ia fazer. Só que eu ainda estava muito mal. E aí eu comecei a entrar num relacionamento, sair de outro relacionamento, todos com mulheres daqui pra frente. Entrava, não saía no outro, entrava, não saía no outro, e assim foi por diante, né? Então, eu estava me relacionando com uma pessoa numa cidade vizinha, aqui da minha. E um dia que eu estava lá, eu descobri que a moça que morava com ela, na casa dela, ela era modista. Tá? E elas me disseram, e até então eu não conhecia a Umbanda, eu conhecia o Candomblé, né? Nunca frequentei o Candomblé, gente, não cheguei nem a ser a Bian no Candomblé, beleza? Mas eu sempre gostei muito da cultura, então fui a terreiro, sim, fiz jogo de búzios, beleza? Mas eu não cheguei a frequentar o Candomblé em si. E então, me convidaram e eu fui na minha primeira gira de Umbanda na minha vida. Cheguei lá, era uma gira de esquerda. Jesus, misericórdia, vai passar mal na China. Tive tontura, tive vertigem, tive várias coisas. Passei muito mal. Até que começaram a descer os Exus e as pombogiras, tá? Eu lembro até hoje que na hora que o Exu chegou, eu fiquei louca, não tinha conseguido tirar o óleo do Exu, sabe? Era uma mãe de santa, a mãe Michele, que tava recebendo ali o Exu. Era seu Exu Caveira, mas na época eu achava que era o Sete Capa Preta, porque eu sempre fui apaixonada por ele, porque tem um episódio lá na minha infância que um dia eu estava com a minha mãe numa cartomante, e essa cartomante, antes da minha mãe ir pra igreja, gente, calma. E essa cartomante trouxe o Sete Capa Preta. Eu era muito criança, mas eu lembro, sabe, como que eu fiquei olhando os Sete Capa Pretas. Então, na hora que o Caveira chegou lá no terreiro, eu achei que era o Sete Capa Preta, porque ele tava todo com uma capa preta, cartola preta, tudo de preto, né? Eu achei, é o Sete Capa Preta. Chegou lá, era o Caveira. E eu falei assim, eu vou passar com ele, eu preciso passar com ele. E minha namorada na época falava assim, você tá bem? Você quer sentar? Não. Eu não tirava o olho dele. Você quer fazer tal coisa? Não. Eu queria só estar ali olhando aquele Exu, não queria sair dali. E aí, na hora que foi passar, era o terreiro, ele distribuía senhas, tá? Então você não podia escolher com quem você passava. E eu passei com um Exu que tava todo torto, assim, gente, era muito engraçado. Ele tava ajoelhado, sentado no chão e todo torto. E ele não sabia quem era, depois eu descobri que era Exu do Lodo, tá? Nunca não tinha nem ouvido falar de Exu do Lodo. E na hora que eu fui conversar com ele, gente, ele me falou tudo o que eu precisava ouvir. Tudo. E eu lembro que ele disse muito pra mim. Eu já falei isso pra alguns de vocês em consultas. Você tem 3 caminhos. O seu, o certo, aliás, o errado e o seu. Qual caminho você vai seguir? Aí eu peguei e fiquei olhando, porque ele falou assim, não, pode pegar no dedo. Aí eu peguei no dedo do médico e fiz assim, o meu. Aí ele, você tá certo, é o seu. Porque o certo pra você não é o certo pro outro. Então o outro pode te falar que é errado, mas não é o certo pra você. Ele falou, e lá na frente, o seu caminho vai ser o certo pra você. Nossa, gente, isso foi uma das coisas que eu mais guardei de toda a consulta. A gente teve muita coisa que ele me falou, mas eu não vou falar aqui agora, tá? Mas foram muitas coisas que me marcaram. E ali, depois daquela consulta, eu lembro que ele ainda falou assim, eu vou te ajudar. E eu com aquela mentalidade de igreja, gente, eu lembro que eu olhei e falei assim, o Exu falou que vai me ajudar? Caramba, o que ele quer em troca? Eu pensei na hora. E na hora que eu pensei isso, ele olhou pra minha cara e falou assim, eu não quero nada em troca, não. A única coisa que eu quero em troca é que você se levante daquele lugar onde você dorme, porque você não foi feita pra estar jogada lá, tá? Ele falou assim, você vai se levantar e vai fazer sua missão, porque é a hora de você cuidar de você e cuidar do que você veio pra fazer, porque você já passou muito tempo da sua vida pensando e cuidando só dos outros, sem pensar em você. E ele falou assim, eu vou estar sempre com você, tá? Ele ainda brincou, na hora que você sentiu um arrepiozinho pelo seu corpo, saiba que sou eu que estou ali do lado. E eu brinquei com ele, ainda falei assim, a gente se vê de novo. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu tenho certeza. Até hoje, eu não encontrei de novo o Exu do Lodo.
nem naquele terreiro, porque eu nunca mais voltei lá, porque eu terminei o relacionamento, não voltei no terreiro. E também nunca encontrei outro Exu do Lodo em outro terreiro. Foi o único Exu do Lodo que eu vi na minha vida. Mas que eu posso te dizer pra vocês que transformou minha vida. Falei demais de novo, bora pra parte 3. A gente continua essa história lá.